Muito bem, vamos ver aqui como é que ficou essa questão do módulo Premium aqui para o Java, né? O módulo Premium tem a ver com a sincronização dos dados, tá? O usuário ele ter o acesso, né, à aplicação em diversos dispositivos, né? Normalmente, o que as pessoas fazem é deixar um banco de dados central, né, o banco da retaguarda, ou enfim, um banco de dados só, né? E aí todos os dispositivos acessam aquele banco, tá? O que nós fizemos aqui, né, foi deixar um banco de dados em cada dispositivo e a partir de agora nós vamos sincronizar esses dados, né? Antes de você assistir essa aula aqui do Java, você precisa assistir a aula que foi feita para o Flutter, tá? Para você compreender lá alguns conceitos de tabelas centrais, tabelas locais, tá? As tabelas centrais são aquelas que têm os mesmos dados em todos os dispositivos, né? Por exemplo, a tabela produto é uma tabela central, tá? Os produtos têm que ser iguais, tem que ter o mesmo cadastro em todos os dispositivos, né? Lembrando, né, que da forma como nós implementamos aqui, você vai selecionar um dos dispositivos, você vai informar para o seu usuário que um dos dispositivos tem que ser o dispositivo de cadastro. E é esse dispositivo que sobe os dados, tá? Os demais dispositivos descem os dados para serem sincronizados, tá? E a tabela local é aquela que cada dispositivo tem a sua informação, né? Por exemplo, a venda. Cada dispositivo está realizando uma venda, então essas tabelas também sobem, tá? E elas são armazenadas na base de dados da retaguarda, né? No banco de dados espelhado da retaguarda, com a informação do dispositivo, tá? Então, se nós observarmos aqui no banco de dados, aqui no banco de dados espelhado da retaguarda, ó, uma tabela local, por exemplo, é a tabela PDV movimento, tá? A tabela PDV movimento, ó, ela tem lá os campos ID gerado dispositivo e ID dispositivo, tá? Então, cada dispositivo tem o seu movimento, né? Quando a gente manda isso para a retaguarda, para esse banco espelhado da retaguarda, né? Que você deve gerar esse banco de dados aqui a partir do DER, tá? Tendo o cuidado de substituir o tipo de dado data para inteiro. Nós vamos armazenar também aqui o tipo de dado de data para inteiro, né? Como inteiro, assim como é feito lá no SQLite, para não haver conversão, tá? Então, nessas tabelas locais, nós armazenamos esses dados aqui, ID gerado e ID dispositivo, tá? Nas tabelas centrais, como produto, ele não vai ter esses campos aí não, né? Esses dados aqui, ó, eles são iguais em todos os dispositivos, tá? Então ele não precisa ali daquele campo ID dispositivo, não faz sentido que exista essa informação, tá? Então, para gerar o banco de dados, pega o DER do Pegasus PDV, gera o script. Antes de gerar o script aqui, você substitui de date para int, tá? Para que fique os campos do tipo data, eles sejam substituídos para inteiro e armazenar a informação como um inteiro. E a partir daí o banco da retaguarda ele vai estar pronto, né, para ser atualizado, tá? Então nós temos aqui alguns conceitos de bancos de dados, né? Tem o banco de dados local, que é o banco SQLite, que está em cada dispositivo. Tem o banco de dados da retaguarda, que é o Fênix, tem lá 500 tabelas, não é esse aqui ainda, tá? E tem o banco de dados espelhado na retaguarda, o banco de dados do PDV que está espelhado na retaguarda, é esse aqui. Esse aqui é o banco de dados do PDV espelhado na retaguarda, gravando informações dos dispositivos do usuário, tá? Mas lá na frente nós vamos jogar essas informações no banco de dados da retaguarda, no grandão, no Fênix, tá? Por enquanto, nós estamos apenas espelhando esse banco de dados, tá certo? Muito bem, então vamos lá. Como é que isso ficou aqui no Java? Então aqui no controller eu tenho três métodos, né? Eu tenho o que recebe o upload, né? Ele é consumido como upload lá no cliente, sincronizar servidor. Eu tenho o upload movimento, quando eu subo os dados do movimento, tá? Armazenar movimento, e tem o sincronizar cliente. Esse upload aqui, o objetivo dele é pegar os dados que foram cadastrados no dispositivo principal e jogar no banco espelhado aqui na retaguarda, tá? O upload movimento, quando cada dispositivo encerra o seu movimento, nós pegamos os dados das tabelas de movimento, né? PDV movimento, PDV venda cabeçalho, PDV venda detalhe, suprimento, sangria, enfim, esses dados de movimento,
e armazenamos na retaguarda com o ID do dispositivo, tá? E o download é para nós baixarmos as tabelas centrais para os demais dispositivos, tá bom? Ok. Nessa nossa estratégia aqui, nós estamos mandando para a retaguarda o banco de dados completo SQLite, tá? Nós fizemos isso lá no Delphi, estamos fazendo isso aqui no Java e faremos também nos demais servidores, tá? Com isso, nós temos o backup de todos os bancos de dados de todos os dispositivos. Se o cara tiver 10 dispositivos, nós vamos ter os bancos de dados dos 10 dispositivos na retaguarda. Isso é legal, tá? Você pode aproveitar esse conceito para fazer backup do banco de dados local. A desvantagem é que se o banco lá SQLite for grande, aí vai ficar lento isso daí, tá? Mas o que é que você pode fazer? Você pode utilizar a mesma estratégia de download aqui, ó, que quando a gente manda aqui o download, nós mandamos uma lista dos objetos JSON para o cliente. Você também pode subir uma lista de objetos JSON do cliente para o servidor. Inclusive esse método para subir a lista com os objetos JSON, no lugar de subir o SQLite, já está implementado lá no Flutter também, tá? Ele foi implementado depois de nós termos gravado a videoaula do Delphi, e depois eu vou mostrar esse método com calma na nova videoaula do Flutter. Enfim, você pode utilizar essa opção. No lugar de mandar o banco SQLite completo, você manda apenas os objetos JSON das tabelas centrais, das tabelas de movimento, né? E se você quiser refinar ainda mais, você pode mandar apenas os dados que foram atualizados, inseridos ou atualizados, tá? Mas eu vou deixar essa parte aí com você, tá? Por enquanto nós vamos então, aqui para o treinamento, nós vamos subir o banco SQLite, tá? Então eu recebo o banco SQLite aqui no corpo da requisição do upload, ó, tá? Decifro ele, recebo ele aqui, então aqui eu vou ter uma string em base 64, tá? No upload movimento a mesma coisa, no corpo da requisição eu recebo aqui o banco SQLite em base 64, tá? E no download, aí sim eu mando lá para baixo uma lista de objeto sincroniza, tá? Esse objeto sincroniza tem o nome da tabela e os registros para serem sincronizados lá no lado do Flutter, como você viu na videoaula do Flutter, né? Então tá, vamos então para o service. No service é onde a mágica está funcionando, está acontecendo, né? Aqui no service eu tenho então 3 métodos principais, que são chamados pelo controller, né? E tem alguns métodos acessórios que eu vou mostrar aqui para você, tá? Ok, começam então aqui com 2 listas, né? Uma lista de tabelas centrais. Essas aqui são as tabelas que eu chamo de centrais, ou seja, elas não se repetem, os dados delas não se repetem nos demais dispositivos, mas, observação, pode ser que você queira tirar algumas dessas tabelas daqui. Por exemplo, contas a pagar e contas a receber. Pode ser que cada dispositivo tenha um esquema de contas a pagar e a receber. Até porque tem uma opção lá no sistema que permite o parcelamento. Quando ele permite o parcelamento, ele vai gravar os dados de contas a pagar e a receber em cada dispositivo. Então, se você vai trabalhar dessa maneira, permitindo o parcelamento, você vai tirar essas 2 tabelas daqui e vai colocar aqui, ó, tá? Em lista de tabela local, tá bom? Essas então são as tabelas que os dados não se repetem, né? As tabelas chamadas tabela central. E as chamadas tabela local são aquelas que os dados, cada dispositivo tem os seus dados independentes, né? Então elas sobem apenas para ficarem armazenados, né? Os dados ficam armazenados no banco espelhado do servidor. E se você quiser fazer relatórios e tudo mais com o apanhado geral da empresa, você vai fazer com base nessas tabelas que estão no servidor e não nos dados locais da aplicação. Tranquilo? Então vamos lá, sincroniza o servidor. Primeiro a gente verifica se a empresa existe, né? A partir do CNPJ que foi enviado. Se ela existir, nesse bloco aqui eu salvo o arquivo SQLite, tá? Eita, como é que salva o arquivo SQLite? Eu não vou mais explicar isso daqui, porque nós já salvamos o arquivo do certificado, né? Então esse bloco aqui, ó, é igualzinho que a gente já fez para salvar o arquivo do certificado digital, tá? Lá no outro service, no service do ACBR Monitor. Aqui eu apenas modifiquei para ele salvar o arquivo do banco SQLite, tá? Ele salva na pasta SQLite, dentro do caminho com o CNPJ lá do ACBR Monitor, tá? Veja que eu estou salvando na pasta do ACBR Monitor, mas eu poderia salvar numa pasta das empresas, né? Poderia ter uma outra pasta aqui, já que isso aqui não tem a ver com o ACBR Monitor, a sincronização, tá?
poderia salvar numa pasta independente ou diferente da pasta do CBR Monitor. É até melhor para não criar essa confusão aqui, SQLite dentro do CBR Monitor. Ou você já deixa tudo centralizado nessa pasta aí e pronto, já que lá dentro tem a pasta da empresa mesmo, tá bom? Aqui eu faço a conexão com o SQLite, daí para eu fazer, né, e utilizar o SQLite aqui no meu POM, eu coloquei um código para ele utilizar, né, o SQLite. Deixa eu mostrar aqui para você. Aqui, ó, eu tenho uma nova dependência, tá aqui ela, tá? Então você vai utilizar essa dependência aí também, tá? Beleza, deixa eu fechar aqui, prontinho. Então aqui é a conexão com o SQLite e aqui é a conexão com o MySQL. Ué, mas eu não já tenho uma conexão com o MySQL? É, eu tenho uma conexão com o MySQL que está definida aqui, ó, dentro de recursos, aqui em propriedades, tá? Eu tenho uma conexão definida com o meu banco da retaguarda. Legal? O banco da retaguarda da Software House, tá? E essa conexão aqui vai ser importante para o Hibernate, né? Essa conexão que eu estou fazendo aqui, ó, é para o banco espelhado daquela empresa, que começa com Pegasus, underline e o CNPJ da empresa, tá? Então eu não vou utilizar o Hibernate nesse esquema aqui, tá bom? Beleza, daí eu vou ter um result set de dados, de metadados, vou ter um result set de query, vou ter um statement já preparado, né, para ele fazer a consulta de forma mais rápida. Vou guardar uma lista de colunas, uma lista de insert e uma lista de updates. Eu vou montar dinamicamente os meus inserts e os meus updates aqui, tá? Muito bem. Lá no Delphi eu utilizei um componente chamado batch move. Aqui eu estou fazendo algo parecido, mas usando apenas o JDBC, tá certo? Então vamos lá. A primeira coisa que eu faço é pegar o nome das colunas, ó, tá? Eu utilizo esse metadata.getColumns aqui, ó, o metadata que eu criei aqui em cima, né? Database metadata, tá? Ele vai pegar o nome das colunas de determinada tabela. Eu estou fazendo um laço na lista de tabela central, né? Já que são esses dados que eu quero armazenar neste momento no banco da retaguarda, tá? No banco espelhado da retaguarda. Pego o nome das colunas e jogo dentro de lista colunas, tá? Depois eu seleciono os dados da tabela do SQLite, ok? Daí eu faço um laço nos registros da tabela e eu vou montando aqui o insert e o update, tá bom? Primeiro eu vou colocando aqui os dados das colunas, tá? Depois os valores para o insert e os dados para o update. Lá no finalzinho eu monto, ó, insert int tabela, as colunas que eu montei aqui em cima, values, os valores que eu montei aqui em cima. E no caso do update, update tabela, set dados do update, onde id é igual ao id que eu peguei lá em cima, tá? O id da tabela em questão, tá? Daí eu insiro o insert numa lista de inserts e insiro o update numa lista de updates, tá? Por que eu faço insert e update ao mesmo tempo? Você vai entender lá embaixo, ó. Depois que eu pego todos os dados do SQLite aqui em cima e monto uma série de strings com inserts e updates, aqui embaixo eu faço o seguinte, ó. Eu me conecto ao banco MySQL, tá? Crio um statement e navego pela linha de inserts, pela lista de inserts, tá? A primeira coisa que eu tento fazer é chamar o update, ó. Eu chamo execute update, que serve tanto para insert quanto para update, tá bom? Do meu statement, né? Daí eu passo aqui, ó, o update primeiramente, tá? Então ele vai dizer lá o seguinte, update produto set, aí vai lá ter a lista de campos com os seus valores, onde id é igual a 1. Daí eu verifico. O retorno disso aqui é igual a 0. Se não for igual a 0 é porque de fato existia um registro e ele atualizou. Ele retorna o tanto de registros que foram atualizados, tá? Se o retorno for 0 é porque é um produto novo, é um registro novo. Então se o retorno for igual a 0, o que é que eu faço? Eu executo um insert, tá bom? Então eu tento atualizar todos os updates, né? Caso o update não seja realizado, porque aquele registro não existe, eu chamo um insert, tá? Perfeito. É basicamente o que um ORM faria, isso daqui. Tá bom?
Ou o ORM primeiro vai consultar, select all from produto where id igual a não sei o que, se esse produto existir ele faz um update, senão ele faz um insert, tá? Então essa foi a estratégia que nós utilizamos aqui para atualizar as tabelas centrais, né? E finalmente aqui eu fecho a conexão com o SQLite e a conexão com o MySQL, tá? Muito bem. Meu método agora para atualizar o movimento é muito parecido com o de cima. O comecinho aqui é igual, ó, tá? Inclusive tudo isso daqui pode ser migrado para um método em separado, né? Porque esse código está duplicado com, tá igualzinho ao método de cima, tá certo? Eu quero que você comente comigo lá no Trello como melhorar esse código aqui. Daí aqui embaixo eu começo agora um laço em lista tabela local e não em lista tabela central, porque aqui eu quero armazenar os dados do movimento, tá certo? Pego a lista de colunas, seleciono os dados da tabela no SQLite, navego pela tabela do SQLite e vou montando de novo os inserts e os updates. A diferença aqui é que eu não ponho o ID, tá bom? E a diferença também é que lá no final eu coloco o ID gerado no dispositivo e o ID do dispositivo. Eu armazeno esses dois dados, que eu não quero armazenar nas tabelas centrais porque não faz sentido, mas nas tabelas de movimento, né, nas tabelas que cada dispositivo tem os seus próprios dados, as chamadas tabela local, eu preciso armazenar esses dados aí, tá? E no finalzinho aqui, ó, mesma coisa, eu tento fazer um update. Se o update não deu certo, é porque aquele dado não existe, aí eu faço um insert, tá? Lembrando que o update que eu tento fazer é em cima do ID gerado no dispositivo e do ID do dispositivo, é diferente lá de cima, né? Na tabela central eu vou só no ID do cara, aqui não. O ID aqui para mim não importa na tabela espelhada, o que importa para mim nesse tipo de tabela é o ID que foi gerado no dispositivo e o ID do próprio dispositivo, tá? Muito bem. Finalmente eu tenho um método que vai descer os dados das tabelas centrais para a aplicação cliente, né? Que é esse aqui, ó, sincronizar cliente, tá? Nesse método aqui eu me conecto apenas no MySQL, tá? Eu vou ter uma lista de objetos sincroniza aqui, ó, ok? Daí eu me conecto com o MySQL, faço um laço na lista de tabelas centrais, que é o que eu quero baixar, uma lista de objetos sincroniza com os dados JSON lá para o cliente, tá? Instancio o meu objeto sincroniza, informo para ele que o nome da tabela é a tabela que eu estou navegando nesse momento, tá? Seleciono os dados dessa tabela, executo e coloco os dados em memória nesse result set, ok? Daí aqui, ó, eu chamo um método que está aqui embaixo, get entities from result set. Esse método, o que é que ele vai fazer? Ele vai converter os dados do result set em uma lista de string e objeto. Legal? Porque com essa lista de string e objeto, eu posso utilizar o Object Mapper aqui, ó, para converter esse cara para um formato JSON, chamando o write value as string, tá? Então aqui embaixo você vai ver, ó, que esse método getChanges from result set, ele pega o result set, tá? Daí ele navega pelo result set, para cada registro do result set, ele navega por cada uma das colunas do result set e pelos seus, pelo conteúdo também, né? Daí ele converte o nome da coluna para camel case, né? Então, por exemplo, se o nome da coluna for assim, ó, id registro, ele vai converter para id registro, legal? E ele coloca o valor, né, que é do tipo objeto, no caso aqui, porque pode ser de vários tipos, né, este valor aí, dentro da coluna do map, né, que recebe um objeto. Tanto é que esse map é de string e de objeto, tá? Ele retorna isso então para cá, legal? Aqui, ó, como registro, na verdade bem aqui, né? Daí eu pego esses registros aqui, converto para o formato JSON utilizando o mapper, e o resultado disso aqui eu já coloco nos registros do meu objeto sincroniza, tá? Então neste momento aqui, ó, meu objeto sincroniza vai ter o nome da tabela e vai ter uma lista de registros já formatados para JSON, tá? Daí eu fecho a conexão
e retorno a minha lista retorno. O que é a minha lista retorno mesmo? Minha lista retorno é uma lista de objetos sincroniza. O que é que eu faço agora? Eu pego ela, converto também para JSON, tá? E retorno lá para a aplicação cliente. Você vai ver que vai funcionar de boa. Ele vai atualizar os dados lá na aplicação cliente rapidinho, tá? Então é isso. Dessa forma que nós implementamos aqui no Java, vai ser também bem parecido nas outras 3 linguagens, tá? E com isso você pode dar asas à sua imaginação, né, para fazer com que a sua aplicação agora seja, funcione, né, de modo no modo multiusuário, tá certo? Com os dados locais sendo sincronizados aí na nuvem.